Ele não percebeu quando isso começou. Não houve um dia específico, nem uma decisão consciente. Foi algo lento, quase imperceptível. Um pequeno desconforto que virou rotina. Uma insatisfação que deixou de doer tanto. Uma vida que foi ficando menor sem que ele percebesse. No começo, ele sentia incômodo. Sentia que algo estava errado. Que aquela não era a vida que ele imaginava para si mesmo. Que havia sonhos sendo adiados, vontades sendo engolidas, partes dele sendo deixadas para depois. Mas, com o tempo, esse incômodo foi diminuindo. Não porque as coisas melhoraram, mas porque ele se acostumou. Ele se acostumou a acordar cansado. Se acostumou a viver no automático. Se acostumou a não esperar muita coisa dos dias. O que antes parecia provisório virou permanente. Ele começou a perceber que já não questionava mais certas coisas. Não se perguntava mais se estava feliz. Não se perguntava mais se aquilo fazia sentido. Ele apenas seguia. Cumpria horários. Resolvia problemas. Entregava o que esperavam dele. E deixava suas próprias necessidades sempre para depois. Havia uma época em que ele se incomodava com isso. Sentia uma angústia forte no peito quando pensava que a vida estava passando rápido demais. Sentia medo de olhar para frente e ver apenas mais do mesmo. Mas agora ele quase não sentia nada. E isso o assustava mais do que a dor antiga. Porque a dor, pelo menos, avisava que algo estava errado. A indiferença não avisava nada. Ele começou a notar como aceitava situações que antes não aceitaria. Conversas rasas. Relações mornas. Dias iguais. Ele começou a chamar de normal coisas que, no fundo, o estavam esvaziando por dentro. E, quanto mais ele normalizava isso, mais distante ficava de quem ele já foi um dia. Ele se lembrava vagamente de uma versão antiga de si mesmo. Alguém que sentia mais. Que se empolgava. Que fazia planos. Que acreditava que a vida podia ser diferente. Essa versão agora parecia distante, quase como uma memória de outra pessoa. E, sempre que esse pensamento surgia, ele o empurrava para longe. Dizia a si mesmo que estava sendo dramático. Que todo mundo vivia assim. Que a vida adulta era isso mesmo. Que não dava para esperar muito mais do que aquilo. Era mais fácil se convencer disso do que encarar a verdade. Ele tinha se acostumado com uma vida que não o preenchia. Ele não estava infeliz o suficiente para mudar. E não estava feliz o suficiente para se sentir em paz. Ele estava no meio. Preso. Acomodado. Funcional. Vivo por fora, mas adormecido por dentro. E essa era a parte mais perigosa de todas. Porque, quando a gente se acostuma, a gente para de lutar. Para de sonhar. Para de questionar. E começa a chamar sobrevivência de vida. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que essa adaptação silenciosa tinha um preço alto. Não era um preço cobrado de uma vez. Era um desconto diário, quase invisível. Um pouco menos de entusiasmo aqui. Um pouco menos de esperança ali. Um pouco menos de presença em tudo que fazia. Ele começou a viver como alguém que está sempre esperando o fim do dia. Esperando o fim da semana. Esperando as férias. Esperando algo acontecer. Como se a vida real estivesse sempre no próximo intervalo, nunca no agora. E, enquanto esperava, os dias iam passando sem deixar marca. Ele se acostumou a dizer depois. Depois eu penso nisso. Depois eu vejo isso. Depois eu faço algo diferente. Esse depois virou um lugar confortável para empurrar tudo que incomodava. Tudo que exigia coragem. Tudo que exigia mudança. Enquanto isso, ele seguia funcionando. E, por fora, parecia que estava tudo bem. As pessoas ao redor não viam nada de errado. Ele cumpria suas responsabilidades. Estava presente fisicamente. Respondia mensagens. Comparecia a compromissos. Ria nos momentos certos. Ninguém imaginava que, por dentro, ele se sentia cada vez mais distante da própria vida. Ele começou a perceber como tinha parado de se escutar. Seus sentimentos surgiam, mas eram rapidamente abafados por pensamentos práticos. Isso não é importante agora. Não é o momento. Tem gente em situação pior. Ele usava essas frases para invalidar tudo o que sentia, como se dor emocional precisasse de justificativa para existir. Com o tempo, ele já nem sabia mais exatamente o que sentia. Era como se tivesse perdido o vocabulário emocional. Ele sabia identificar cansaço físico, estresse, irritação. Mas alegria profunda, entusiasmo, vontade genuína, essas coisas ficaram raras, quase inexistentes. Ele começou a viver em modo econômico.
gastando o mínimo de energia emocional possível para atravessar os dias. Evitava conflitos. Evitava conversas difíceis. Evitava decisões grandes. Tudo para manter uma estabilidade que, no fundo, não o fazia feliz, mas também não o machucava de forma explícita. Essa estabilidade morna parecia segura. Mas era vazia. Ele começou a perceber que já não se lembrava da última vez em que se sentiu verdadeiramente vivo. Da última vez em que fez algo porque queria, e não porque era esperado. Da última vez em que sentiu aquele frio bom na barriga de quem está se arriscando por algo que importa. Essas lembranças vinham acompanhadas de um aperto no peito. Não de saudade apenas, mas de arrependimento. Arrependimento por ter deixado tantas partes de si para trás em nome de uma vida mais fácil de administrar. Ele começou a perceber que não estava cansado porque fazia demais. Estava cansado porque fazia coisas demais que não tinham significado real para ele. Estava cansado porque vivia desconectado do que sentia. Estava cansado porque se obrigava a caber em uma vida que já não tinha espaço para quem ele era. E, mesmo assim, ele continuava. Porque mudar parecia difícil demais. Porque sair desse modo automático parecia arriscado demais. Porque, no fundo, ele tinha medo de descobrir que talvez ainda desse tempo de fazer diferente, e de ter que lidar com essa responsabilidade. Ele começou a entender algo desconfortável. Se acostumar era uma forma silenciosa de desistir. Não uma desistência dramática, mas uma desistência diária, disfarçada de maturidade, de adaptação, de vida adulta. E essa ideia começou a incomodá-lo de um jeito novo. Esse incômodo novo começou a aparecer em momentos inesperados. Não quando ele estava ocupado, resolvendo coisas, cumprindo tarefas. Mas nos intervalos. Nos momentos de silêncio. No banho. Antes de dormir. Em caminhadas sem destino. Era ali que a sensação voltava, como um sussurro insistente dizendo que algo estava errado. Ele começou a perceber que estava vivendo no modo aguentar. Aguentar o trabalho. Aguentar as relações. Aguentar os dias. Aguentar a própria vida. Não havia entusiasmo nisso. Apenas resistência. Como alguém que atravessa uma tempestade interminável acreditando que, em algum momento, o tempo vai melhorar sozinho. Mas o tempo não melhorava. Ele começou a notar como se sentia estranho quando via pessoas falando com brilho nos olhos sobre algo que amavam. Um projeto, uma viagem, uma ideia. Em vez de inspiração, ele sentia um desconforto silencioso. Uma mistura de inveja e tristeza. Não porque não queria que elas tivessem aquilo, mas porque ele já não lembrava da última vez que sentiu algo parecido. Ele se perguntava quando tinha perdido essa capacidade de se empolgar. Quando tinha aprendido a se contentar com pouco. Quando tinha parado de esperar mais da própria vida. E, quanto mais pensava nisso, mais percebia que não houve um grande trauma ou uma grande decepção que explicasse tudo. Foi o acúmulo de pequenas concessões. Uma escolha mais segura aqui. Um sonho adiado ali. Uma vontade ignorada acolá. Sempre parecia racional no momento. Sempre parecia a decisão mais madura. Sempre parecia temporário. Mas, somadas, essas escolhas tinham construído uma vida que ele não reconhecia mais como sua. Ele começou a perceber como evitava olhar muito para dentro. Porque, quando olhava, via perguntas difíceis demais. Perguntas sem respostas rápidas. Perguntas que exigiriam mudanças reais. Então ele preferia se distrair. Encher a agenda. Preencher o silêncio com ruído. Qualquer coisa para não encarar aquilo de frente. Mas o corpo dele já estava dando sinais. Um cansaço constante que não passava com descanso. Uma irritação fácil. Uma sensação de peso ao acordar. Não era só físico. Era emocional. Era o efeito de viver desconectado do que fazia sentido para ele. Ele começou a perceber que não estava triste no sentido clássico. Não chorava todos os dias. Não se sentia desesperado. Era algo mais sutil, por isso, mais perigoso. Era um esvaziamento gradual. Uma perda lenta de vitalidade. Uma vida que continuava andando, mas sem pulsar de verdade. Ele começou a se perguntar se aquilo era tudo que a vida tinha para oferecer. Se crescer significava apenas aceitar menos. Se amadurecer era sinônimo de desistir. Se aquela sensação de vazio era algo inevitável que todo adulto precisava aprender a ignorar. Essas perguntas não vinham com respostas prontas. Mas vinham com uma inquietação nova. Uma sensação de que, talvez, ele tivesse se acomodado cedo demais. De que, talvez, ainda existisse outra forma de viver, mesmo que ele não soubesse exatamente qual.
E essa possibilidade começou a incomodá-lo mais do que o conforto morno ao qual ele tinha se acostumado. Essa inquietação começou a crescer de um jeito silencioso, mas constante. Não era mais apenas um pensamento passageiro. Era uma sensação que se instalava no corpo. Um aperto leve no peito. Uma respiração mais curta em alguns momentos. Um desconforto que surgia sempre que ele tentava se convencer de que estava tudo bem. Ele começou a perceber que estava cansado de se explicar para si mesmo. Cansado de justificar uma vida que já não o empolgava. Cansado de usar argumentos racionais para silenciar sentimentos legítimos. Porque, no fundo, ele sabia, aquela sensação não era frescura, nem drama, nem ingratidão. Era um sinal. Um sinal de que algo precisava mudar. Ele começou a notar como tinha se tornado especialista em se adaptar. Se adaptar a ambientes que não combinavam com ele. Se adaptar a expectativas alheias. Se adaptar a rotinas que sugavam sua energia. Essa habilidade de se moldar tinha sido útil por muito tempo. Ajudou a sobreviver. Ajudou a evitar conflitos. Ajudou a manter uma certa estabilidade. Mas agora ele começava a perceber o custo disso tudo. Cada adaptação excessiva tinha apagado um pouco da sua identidade. Cada vez que ele engolia uma vontade, ficava um pouco mais distante de si mesmo. Cada vez que escolhia o caminho mais fácil emocionalmente, algo dentro dele se retraía. Ele começou a perceber que não estava mais vivendo escolhas conscientes. Estava apenas reagindo. Reagindo às demandas do dia. Reagindo às expectativas dos outros. Reagindo ao medo de desagradar. Reagindo ao medo de perder segurança. E, quando se vive apenas reagindo, a vida deixa de ser uma construção e vira apenas uma sequência de respostas automáticas. Ele começou a se perguntar quando tinha parado de se perguntar o que queria de verdade. Não o que era conveniente. Não o que era esperado. Mas o que fazia sentido para ele. Essa pergunta parecia simples, mas, quando ele tentava respondê-la, vinha um vazio desconfortável. Ele não sabia mais. E isso o assustou. Ele percebeu que tinha passado tanto tempo se moldando ao mundo que tinha perdido o contato com a própria vontade. Era como se tivesse deixado essa parte de si em algum ponto do caminho e nunca mais tivesse voltado para buscar. Ele começou a sentir uma tristeza diferente agora. Não aquela tristeza pesada do sofrimento evidente, mas uma tristeza silenciosa de quem percebe que está vivendo aquém do próprio potencial. Uma tristeza de quem sente que está desperdiçando algo precioso sem nem saber exatamente o que. Ele começou a perceber que continuar daquele jeito era, de certa forma, uma escolha. Uma escolha por não escolher. Uma escolha por não enfrentar o desconforto da mudança. Uma escolha por manter tudo como estava, mesmo sabendo que aquilo não o fazia feliz. Essa percepção trouxe junto uma responsabilidade nova. Se ele continuasse vivendo assim, já não poderia mais dizer que era apenas vítima das circunstâncias. Ele estava, em algum nível, colaborando com a própria estagnação. E isso doeu. Porque significava que, se ele quisesse algo diferente, teria que fazer algo diferente. Teria que enfrentar medos antigos. Teria que decepcionar algumas pessoas. Teria que sair de zonas de conforto que, embora seguras, estavam sufocando lentamente quem ele era. Ele começou a sentir um conflito interno crescer. Uma parte dele queria continuar como estava, no conhecido, no previsível. Outra parte começava a gritar, ainda que baixinho, pedindo mudança, pedindo movimento, pedindo vida. E, pela primeira vez em muito tempo, ele começou a escutar essa voz. Escutar essa voz interna não foi confortável. Na verdade, foi o início de um desconforto ainda maior. Porque, quando ele começou a prestar atenção nela, percebeu o quanto vinha se traindo em pequenas coisas todos os dias. Não em grandes decisões dramáticas, mas em escolhas simples que pareciam inofensivas. Ele dizia sim quando queria dizer não. Ficava quando queria ir embora. Aceitava quando queria questionar. Essas concessões constantes tinham criado uma versão dele que era funcional para o mundo, mas estranha para si mesmo. Ele começou a perceber que vivia tentando não incomodar ninguém, enquanto se incomodava o tempo todo. Ele começou a notar como sentia um peso diferente no corpo ao acordar. Não era apenas preguiça ou cansaço físico. Era uma resistência interna ao dia que começava. Como se algo dentro dele já estivesse cansado antes mesmo de tudo acontecer. Ele começou a imaginar como seria viver de outra forma. Não algo radical. Não largar tudo de uma vez. Mas viver de um jeito mais alinhado com o que sentia. Dizer mais vezes o que pensava. Escolher melhor onde colocava sua energia.
Respeitar os próprios limites sem se sentir culpado por isso. Esses pensamentos vinham acompanhados de medo. Medo de errar. Medo de perder segurança. Medo de decepcionar pessoas importantes. Medo de descobrir que talvez não fosse capaz de viver de forma diferente. Mas, ao mesmo tempo, vinham acompanhados de um fio fino de esperança. Uma esperança tímida, quase envergonhada, de que talvez ainda desse tempo. Ele começou a perceber que o maior risco não era mudar. O maior risco era continuar vivendo daquele jeito por mais 10, 20, 30 anos. Imaginar isso o assustava profundamente. Uma vida inteira vivida no modo automático. Uma vida inteira se acostumando com menos do que poderia ter sido. Ele começou a entender que se acostumar tinha sido uma estratégia de sobrevivência. Em algum momento, aquilo o ajudou a aguentar. A atravessar fases difíceis. A não desmoronar. Mas agora essa estratégia estava cobrando um preço alto demais. O que antes protegia, agora limitava. Ele começou a sentir uma raiva diferente agora. Não uma raiva explosiva, mas uma indignação silenciosa por ter se abandonado por tanto tempo. Uma raiva que não queria destruir nada, mas que queria construir algo novo. Algo mais honesto. Algo mais vivo. Ele começou a perceber que mudar não significava jogar tudo fora. Significava ajustar a rota. Significava se escutar mais. Significava parar de se tratar como alguém que sempre pode ficar para depois. Ele começou a aceitar que desconforto não era necessariamente um sinal de erro. Às vezes, era um sinal de crescimento. De transição. De que algo antigo estava sendo deixado para trás para dar espaço a algo novo. Essa ideia começou a ganhar força dentro dele. Ele ainda não sabia exatamente o que fazer. Ainda não tinha um plano claro. Ainda sentia medo. Mas agora ele sabia de uma coisa com mais clareza do que nunca. Ele não queria mais se acostumar. A partir desse ponto, algo começou a mudar de forma silenciosa, mas consistente. Não foi uma revolução. Não foi uma decisão dramática anunciada ao mundo. Foi um reposicionamento interno. Uma escolha discreta de parar de se abandonar em pequenos momentos. Ele começou a perceber que não precisava transformar tudo de uma vez para deixar de se acostumar. Bastava interromper o automático. Bastava prestar atenção. Bastava fazer pequenas escolhas mais honestas consigo mesmo. E isso, embora parecesse simples, exigia uma coragem nova. Ele começou a dizer não quando sentia que precisava dizer não. Mesmo com a voz trêmula. Mesmo com culpa. Mesmo com medo da reação do outro. Ele começou a perceber que, na maioria das vezes, o mundo não desmoronava por causa disso. E, quando desmoronava, talvez já estivesse frágil demais para continuar em pé. Ele começou a escolher melhor onde colocava sua energia. Parou de insistir em lugares onde não se sentia bem-vindo. Parou de se explicar demais para quem não estava disposto a escutar. Parou de se diminuir para caber em espaços que nunca foram feitos para ele. Essas pequenas escolhas começaram a devolver algo que ele não sentia havia muito tempo: respeito por si mesmo. Não aquele respeito barulhento, inflado. Mas um respeito quieto, firme, que se sente por dentro quando a gente sabe que está sendo honesto consigo. Ele começou a perceber que o medo ainda estava ali. A insegurança ainda aparecia. A dúvida ainda visitava seus pensamentos. Mas agora essas coisas já não comandavam tudo. Elas existiam, mas não decidiam mais por ele. Ele começou a se reconectar com vontades simples. Um desejo antigo esquecido. Um interesse que tinha sido deixado de lado. Uma curiosidade que voltou timidamente. Nada grandioso. Nada espetacular. Apenas sinais de vida voltando a circular por dentro. Ele começou a entender que não tinha se perdido para sempre. Tinha apenas se afastado de si mesmo por um tempo longo demais. E que era possível voltar, mesmo que devagar. Mesmo que com tropeços. Mesmo que sem saber exatamente onde aquele caminho ia dar. Ele começou a perceber que se acostumar tinha sido uma forma de anestesia. E que sair dessa anestesia doía. Mas doía de um jeito diferente. Um jeito que vinha acompanhado de consciência. De presença. De escolha. Ele começou a sentir que a vida não precisava ser perfeita para ser viva. Que não precisava estar resolvida para fazer sentido. Que não precisava corresponder a grandes expectativas para ser autêntica. Ele começou a aceitar que ainda haveria dias difíceis. Dias em que o automático tentaria voltar. Dias em que ele se sentiria tentado a se acomodar de novo. Mas agora ele tinha algo que antes não tinha: percepção. E percepção muda tudo. Porque, quando a gente percebe, a gente já não consegue mais fingir.
Já não consegue mais se enganar com a mesma facilidade. Já não consegue mais chamar sobrevivência de vida sem sentir o incômodo disso. Ele respirou fundo em um momento qualquer, olhando para o próprio reflexo em uma superfície qualquer, e percebeu algo simples, mas poderoso. Ele ainda estava aqui. Ainda sentia. Ainda podia escolher. E talvez isso fosse o suficiente para começar de novo. Não do zero. Mas do ponto em que ele finalmente decidiu parar de se acostumar.